Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia no último áudio parado no capítulo 2 de Efésios, no verso 20. Mas antes de iniciar eu quero abrir um parêntese. Eu me esqueci no áudio anterior de fazer uma correção. Eu fiz uma citação de cabeça de uma passagem bíblica, de um versículo. Se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu me equivoquei, eu falei 1 Coríntios 5,17 e é 2 Coríntios 5,17. No outro áudio eu já ia corrigir, porque eu escutei o áudio e me esqueci, comecei lendo e me esqueci, então é 2 Coríntios. E aí é importante essas coisas, eu procuro sempre, quando eu vou fazer uma citação, mesmo que eu fale de cabeça, eu procure rapidamente para te embasar e para que tu veja. E é perigoso porque qualquer mudança, qualquer palavra ou preposição que seja alterada, muda o sentido daquilo que é falado. Eu já escutei em pregação e até de pessoas entendidas da palavra, pessoas que sabem muito e que eu vejo que fala de cabeça e mudam a palavra e o sentido daquele versículo perde o sentido real. Então, por isso é interessante sempre que tu esteja escutando o áudio, tu tenha a tua Bíblia na mão. Se de repente no momento tu não pode, depois tu faz a conferência. Muitas vezes pode ser que naquele momento tu não tenha condição. Às vezes pode estar escutando o áudio hoje, pode estar escutando o áudio fazendo um exercício físico, pode estar no carro, pode estar no trabalho e não tem a condição de ter a Bíblia do lado. Mas em todas as condições que tu puder, abre a tua Bíblia e confere. Se aquilo que está sendo dito está conforme as Escrituras, está sendo correto, de maneira correta. Muitas vezes não é má fé, muitas vezes no momento há um engano, mas também existe a má fé. Então, por via das dúvidas, sempre procura ter a tua Bíblia, e se são feitas citações, anota, quem sabe na hora, anota e depois tu confere, é isso aí que diz. Porque isso é importante, que a gente venha conferir a cada dia. Isso aí faz parte da igreja de Bereia. E eu gosto da citação da igreja de Bereia, porque quando Paulo ele chega e ele leva o evangelho a Tessalônica, de Tessalônica ele vai passar a Bereia, tu acha isso em Atos 17, 11, e diz assim: ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, Lucas, ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, e ele faz questão de relatar que os irmãos de Bereia, eles foram mais nobres. Eles não eram, mas eles foram pelo procedimento deles. Porque, desculpa, porque eles recebem de bom grado a palavra. E eles examinam cada dia, não é uma vez na semana, não é uma vez no ano, é cada dia, diariamente eles faziam um exame nas Escrituras, se as coisas eram assim, se aquilo que está sendo ensinado é correto. Então, muitas vezes nós até lemos na Bíblia, mas não é um costume diário. E isso tem que virar um hábito diário na nossa vida. A leitura bíblica tem que ser algo diário na nossa vida. E o examinar as coisas, se as coisas são assim como dizem, como falam, tem que ser sempre. Se as coisas são assim, muitas vezes as coisas não são assim. Às vezes a gente se surpreende de uma forma
tremenda. Eu tenho aqui uma Bíblia de estudo, que é de um homem que foi no passado muito famoso. E quando eu era jovem ele era quase um deus. E eu gostava de ler o livro dele. E eu achava maravilhoso os livros dele. E hoje eu tenho essa Bíblia dele ali guardada. Raramente eu dou uma conferida, é uma Bíblia, ele tem os comentários. E de vez em quando eu me apavoro dos comentários que ele faz. Se ele está certo, a gente, em alguns comentários, eu acredito que seja muito difícil. Às vezes a gente vê uns absurdos tremendos. E ele é um homem famoso com 60 anos de ministério bíblico. Mas a gente, hoje que a gente sabe um pouquinho mais, aí eu vou ali de vez em quando para ver uma visão diferente do estudo, principalmente de Apocalipse. E aí eu leio o que ele pensa sobre o versículo e às vezes me assombra. Me assombra porque sai totalmente do que o texto está dizendo. É uma coisa estranha. Não estou dizendo que sempre, mas eu fico pensando, não, se ele está certo. Olha, é difícil, mas no passado se eu lesse, eu ia fechar os olhos e dizer amém para ele que ele estava correto. Hoje eu já boto um pé atrás. Em cada comentário que ele faz, eu boto um pé atrás. Então, conforme a gente vai crescendo no conhecimento, a gente vai indo para a palavra e tem coisas que não são bíblicas. Então, procura examinar cada dia. Nós estamos fazendo o estudo de Efésios e eu digo, eu não sou o mais capaz, e quem sabe seja o menos capaz a fazer um estudo de um livro da Bíblia. Mas a nossa capacidade vem de Deus, é com oração, é com temor de Deus, é estudando, é pesquisando, é buscando saber. E trazendo aquilo que Deus coloca no nosso coração baseado no estudo, naquilo que a gente tem aprendido. Mas não que eu me julgue capaz de fazer isso. Não me julgo. Mas é com oração, é com temor de Deus e procurando ser um correto e bíblico. Agora, podemos estar errados, podemos errar. Mas estamos fazendo as coisas com toda a sinceridade possível. Vamos à palavra. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Paulo começa a colocar sobre a situação da igreja e de cada um de nós. Edificados, quer dizer, construídos, está se levantando um prédio, se levantando uma construção, e é sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós sabemos que a pedra principal é Cristo. E nós sabemos que Cristo é o fundamento da onde se levanta todas as coisas. É Cristo. Se tu pegar a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no primeiro capítulo, no verso 3, o apóstolo Paulo ele faz uma advertência no verso 11, ele diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento dos apóstolos é Cristo. Jesus Cristo é o fundamento, e aí sobre esse fundamento vai se construir um edifício. E aí Paulo diz, olha, se alguém sobre esse fundamento que é Cristo
formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, edificado sobre esse fundamento dos apóstolos, o fundamento é Cristo. Cristo é o fundamento total. E Paulo adverte, olha, ninguém pode colocar outro, é Cristo. Então, muitas vezes você quer colocar Cristo e tal coisa, Cristo e... Não é, o fundamento é Cristo, somente Cristo. E é isso que a reforma veio trazer, é só Jesus. A salvação está em Cristo, e sobre Cristo nós estamos fundamentando a nossa fé. Então nós somos edificados aí, Paulo, só tem que ter cuidado com o que tu vai edificar, porque a obra de cada um vai ser provada. Se tu vai fazer com ouro, com prata, com pedras preciosas, existem coisas que resistem ao fogo, tem coisas que não resistem. Aqui tu vai ver, ele fala sobre madeira, feno e palha, o fogo consome, mas ele diz que o fogo vai provar a obra de cada um. Mas nós estamos edificados sobre o fundamento, sendo edificados e crescendo no fundamento dos apóstolos. E aqui nós vamos pegar uma passagem interessante, que é da palavra de Deus, que fala sobre Pedro. Se encontra em Mateus 16, no verso 18. E Jesus diz também, eu te digo que és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui Pedro faz a colocação. Jesus pergunta no versículo 15, e vós quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, ele responde dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, olha, quem te revelou isso não foi a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também te digo que tu és Pedro. E Pedro é Petros, é pedra pequena. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí já é Petra, é Cristo. O fundamento é Cristo. Então se discorre muitas vezes, não, a igreja está fundamentada sobre Pedro, e Pedro é o primeiro papa da igreja, porque Cristo falou, tu é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não, não é isso que as escrituras estão ensinando aqui, é Petros, tu é uma pedra pequena, vai ser edificada também. Mas sobre esta pedra, que é Cristo, a igreja vai ser edificada, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E aí Jesus diz que vai dar as chaves do reino para Pedro. E aí muitas vezes se coloca uma situação de Pedro, que Pedro é o Papa, que Pedro é o bambambam da história, e não é bem assim. Aqui simbolizou, e o que os eruditos dizem é que Pedro foi o primeiro a pregar aos judeus em Atos 2, e os judeus, eles entram no reino, no início da igreja. E depois no capítulo 10, Pedro também vai trazer o evangelho, primeiro trazer o evangelho aos gentios, e na casa de Cornélio, ali vai haver salvação, os gentios vão entrar, então Pedro vai ser o responsável pela primeira mensagem aos judeus, como igreja, e a primeira mensagem aos gentios. Então ele tem a chave, ele vai abrir a porta para os judeus e para os gentios. Agora ele não é a pedra, Pedro não é a pedra fundamental. A pedra é Cristo, é Petra, é Cristo. Essa é a pedra grande, a pedra que faz o fundamento de todo edifício. Então, edificado sobre Cristo, e aí, edificado sobre Cristo, sobre esse fundamento que é Cristo, tem que cuidar como se está edificando. Por quê? Porque a obra de cada um vai ser provada. Então, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui o fundamento é Cristo, mas a doutrina da igreja, quem trouxe foi os apóstolos e os profetas. Então, foram eles que trouxeram a doutrina pelo Espírito Santo de Deus. Então, muito do que se fala da igreja hoje, o que
o que rege a igreja, a doutrina, é a doutrina dos apóstolos. Foram eles que formaram a doutrina. Tu pega muita coisa de Paulo. Paulo trouxe a organização da igreja, os deveres de cada um, o que era correto, o que era incorreto. E então os apóstolos tiveram essa missão com os profetas de organizar as coisas da igreja na direção do Espírito Santo de Deus. Quando tu pega Atos 15, os apóstolos eles mandam a recomendação, eles dizem: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo de Deus. Então, a harmonia e a direção do Espírito para organizar a igreja. Aquilo que Deus estava colocando no coração dos apóstolos para que a igreja fosse fundamentada em doutrina e não fosse algo, cada um faz o que parece bem aos seus olhos. Isso aí é Juízes. No último, não é só no último versículo do livro de Juízes, mas no último versículo diz, no outro também diz assim, que naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, para que cada um não faça o que passa na sua cabeça e cada um faz o que quer e acha que é correto, existe a doutrina da palavra. Existe o que foi organizado, o que Deus permitiu pelo Espírito Santo que os apóstolos viessem a trazer o ensinamento e o fundamento que é Cristo e trouxesse sobre esse fundamento a doutrina que nós seguimos. Porque senão hoje já é complicado, porque cada um parece que faz o que acha, o que pensa na sua cabeça. E em alguns casos, não vou dizer que sejam todos, mas muitas vezes a gente vê coisa da cabeça do homem. E nós temos a palavra toda completa. Então, cada um tem que ter cuidado em como edifica e com que material edifica, porque a obra de cada um vai ser provada, como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. E a gente assim poder ler em 1 Coríntios capítulo 3. Agora, nós estamos edificados sobre esse fundamento, e o fundamento é Cristo. E é o fundamento que os apóstolos e os profetas seguiram. Então, eles terminam o cânon bíblico em Apocalipse. E aí, às vezes, tu vai ver, aí surgiram outros livros, como o dos Mormons. E aí os Testemunhos de Jeová pegaram e fizeram outra versão da Bíblia diferente e estranha. Mas isso não é bíblico. Não é o fundamento. Aí entra, como Paulo falou, é outro evangelho. E aí, mesmo que seja um anjo do céu que traga outro evangelho, Paulo diz: ó, não aceite, já está fechado o cânon bíblico. Não adianta vir com outra história e comentando que um anjo falou e que alguém me disse. Nós temos que ser bíblicos. Então, Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 1, verso 8, ele diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já tem anunciado, seja anátema. Anátema é maldito. Então não existe outro evangelho. O evangelho já está pregado. Aí tem o evangelho segundo o Espiritismo. Bom, aí é maldito, é maldito. Não existe evangelho segundo o Espiritismo. Isso é maldito, é diabólico, é satânico. Não existe. Se pode ter trazido, dizem que o Kardec recebeu um espírito chamado a verdade, uma coisa assim que eu já li. Mas é satânico, é demoníaco, porque Paulo diz: olha, é maldito por quê? Porque não existe outro evangelho. Não existe outro evangelho dele que já está anunciado. E Paulo diz: olha, mesmo que nós mesmos falássemos o outro evangelho está errado. O evangelho já está, o fundamento é Cristo. Então não existe outro evangelho segundo fulano de tal, segundo tal fulano. De vez em quando você achou um escrito de não sei quem, é o evangelho de tal. Não, está errado, não tem outro evangelho. O cânon bíblico fechou. Nós temos a Sagrada Escritura para pesquisar. Então, cada um tem que ter cuidado sobre o que edifica. Agora nós estamos sendo edificados em Cristo.
E Cristo é, o apóstolo Paulo diz, a principal pedra de esquina. Essa é a pedra que ela dá o ajuste ao prédio. Ela que traz a firmeza e a segurança. E se tu tirar a pedra que Cristo deu, terminou. Tu já construindo na pedra que é Cristo, tem que ter muito temor para ver com que material tu está construindo, para ver se tu não vai fazer coisa errada. Porque a tua obra vai ser provada. Agora, tirando a pedra, aí tu está perdido. Ó. É Cristo. E nós temos que cuidar para não se desviar jamais da verdade que é Cristo. E do fundamento e da doutrina dos apóstolos e daquilo que está nas Sagradas Escrituras. E a gente tem que procurar ser bíblico. E tem que ser bíblico. E tem que procurar ser bíblico. E se não é bíblico, está errado. Ó. Agora, tem que procurar e tem que pesquisar e tem que examinar cada dia para ver se a gente não se desviou, se aquilo está glorificando a Deus. Eu escutava um servo de Deus que eu gosto de ouvir ele, e ele dizia que o que ele, nas reuniões da igreja, o que, quando você vai se decidir qualquer coisa, e se orava e procurava ver se era bíblico, ele disse, olha, o ponto principal vai glorificar Cristo. O que nós vamos fazer? Vai trazer glória no nome de Cristo? Se não vai trazer glória a Cristo, não nem faz. Se isso é para a glória do homem, se isso é para a imagem do homem aparecer, ele só nem se faz, nem se começa. Agora, vai glorificar Cristo? Esse é o ponto-chave. O que nós vamos fazer aqui vai glorificar o Senhor Jesus Cristo. E esse é o ponto. Cristo é que é glorificado. Ah não, mas é para o fulano e tal, para o ciclano, para agradar. Eu tenho umas coisas que eu leio, que eu clamo por misericórdia. Tem umas coisas que eu me desespero quando eu leio certos estudos e certas coisas. Eu acho que se eu fosse judeu, eu tenho hora que dá vontade, vou rasgar minhas vestes, jogar pó sobre a cabeça e clamar misericórdia. E clamar misericórdia, escutando. Esse dia eu mostrava para um dos meus filhos, e eu digo assim, pô, lê aqui o que escreveram nesse livro de teologia aqui. Na parte de homilética é a arte de falar correto, de falar de uma maneira correta. E eu tenho tido cuidado porque nós temos uma falha no falar, porque a gente corta muitos R's, e nós temos um português corriqueiro que é meio defraudado. Então a gente fala, em vez de falar, a gente fala, tira o R, ou muda algumas coisas, porque é complicado, o português não é fácil. Mas aí eu lendo um livro de teologia, e aí eu cheguei lendo e dizia assim, tem que ter cuidado na hora de pegar a palavra de Deus. E não pode dizer, essa é a parte principal do culto, a mensagem, a palavra de Deus, porque os músicos podem não gostar. Os músicos podem se sentir, podem incomodar isso aí dos músicos, os músicos podem ficar tristes. Eu botei as mãos na cabeça e digo, misericórdia, misericórdia. Os músicos não vão gostar que o pastor ou o mensageiro diga que a pregação da palavra é o principal do culto. Aí é hora de gritar misericórdia, é vontade de jogar o livro no chão. Aí eu mostrei para o meu filho para ler aqui, o que tu me disse aqui, desse livro. Então tem coisas que ataca a gente. Quem sabe se eu fosse cantor, eu ia dizer, não, é isso aí mesmo, mas se eu fosse um levita, aí eu ia, é isso aí mesmo. O louvor vai continuar para sempre, vai seguir no céu, o louvor não pode merecer o louvor. Mas como eu não sou levita, eu não sou cantor e eu gosto da palavra, eu peço misericórdia quando eu vejo isso aí, que os músicos vão ficar tristes e podem pegar mal para os músicos. Então são as coisas que... E não é só isso, eu leio muita coisa que eu peço misericórdia quando estou lendo. E eu não sei nada, eu sou um pequeno, bem pequeno, muito pequeno, não sei nada. Aí eu fico imaginando quem sabe
quem tem conhecimento bíblico e lê certas coisas. Tem coisas que eu já peguei que numa página tu lê e o escritor diz uma coisa e que até que tem coerência. Aí na outra página, eu provo o que eu estou dizendo, na outra página ele diz outra coisa totalmente diferente do que ele disse na outra, contradizendo o pensamento de outro. Então aí tu fica, Senhor, da onde eu tiro isso aqui? A receita estava certinha, agora você perdeu. Então a gente tem que ter cuidados, tem que ter misericórdia. Quem sabe tu diga assim, pô, mas tu também faz isso. Eu sei, mas a gente tem que ter muito temor de Deus e seguir uma linha bíblica. Eu tenho temor de Deus nesse sentido de não falar uma coisa num áudio, no outro áudio falar totalmente contrário do que eu repregar o que eu preguei. Então tem que ter cuidado. Cristo é a pedra principal, no qual todo esse edifício que é a igreja, é ajustada, quem dá o ajuste é Cristo. E ele cresce para templo santo no Senhor. Então você cresce em Cristo. No Senhor nós estamos crescendo para ser um templo santo. E aí é perigoso, por quê? Porque muitas vezes nós não temos essa noção que tu é templo do Espírito. Que o Espírito de Deus habita em ti. E aí é complicado, porque o apóstolo Paulo ele diz, quando ele escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, ele diz, olha, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito de Deus? E que o Espírito Santo habita em vós? 1 Coríntios 3. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, tu é templo de Deus. E o Espírito de Deus habita em ti. E aquele que destruiu o templo de Deus vai destruir, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então nós precisamos ter essa sabedoria e ter esse discernimento. O Espírito de Deus habita em nós. Nós somos templo. Quando tu pega, eu li agora, nesse áudio, já está pesado. Eu estava lendo sobre Josias, fora Davi. Tu pega todos os reis de Judá, porque de Israel, os reis que quando dá a divisão do reino do sul e reino do norte, todos os reis do norte são maus, são péssimos, nenhum é bom. E eu lendo, estudando, o único que se salva é Jeú. Jeú é um bom rei. Embora que ele não foi perfeito, mas ele fez muita coisa correta em Deus. Ele cumpriu com a palavra de Deus em muitas coisas. Embora que ele errou, porque ele seguiu ainda, ele não tirou os bezerros de ouro que Jeroboão tinha construído, levantado. Mas Jeú, quem sabe, seja o único que dá meia boca. Os outros todos foram maus. Jeú não foi bom, mas ele foi o melhor que eu vi de todos. Agora, os reis de Judá, os que ficaram em Judá, nós temos o rei Davi. Padrão. Ezequias, excelente. Mas Josias é o fora de série. Josias, ao meu ver, Josias está no padrão de Davi. Alto padrão. E aí tu pega, eu lia Reis, o segundo livro de Reis, e tu pega, eu vou pegar só para ti depois não ler, o que Josias faz de limpeza no reino. Eu vou te dar um capítulo depois tu olha. Ele começa a reinar, e tu vai encontrar o reinado dele no capítulo 22, segundo Reis. Mas tu pega o capítulo 23 e dá uma lida com calma. Tu te apavora de como Jerusalém se encontrava, como o povo na Judéia se encontrava perdido. E tu vê o trabalho de Josias, é magnífico, é extraordinário, é fora de série. O que Josias faz, o temor dele. Então eu coloco ele
acima de todos os reis no nível de Davi. Para mim não teve outro. Nem Ezequias, que foi um excelente rei. Eu colocava Josafá, Josias e Ezequias, mas estudando e lendo Josias, eu digo, poxa, Josias bate todos. Bate todos eles. E aí tu pega o capítulo 23 de 2 Reis e tu vê, tu fica abismado de como Israel se encontrava, de como o reino de Judá se encontrava. Mas vamos voltar aqui, fechamos o parênteses. Então, somos templo de Deus. E aí 22 diz, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, tu estás sendo edificado. Vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Quer dizer, o Espírito de Deus mora em nós. Isso teria que nos trazer temor, reverência e respeito. Respeito naquilo que a gente vê. Respeito naquilo que a gente ouve. Respeito naquilo que a gente pensa. Respeito naquilo que a gente fala. E muitas vezes nós não temos essa visão. E aí a gente se mete em qualquer coisa. Fala qualquer coisa, vê qualquer coisa, ouve qualquer coisa. E é perigoso, porque nós somos templo do Espírito. E a gente tem que procurar. E isso não é uma santidade falsa, não é ser um fanático. Não é querer parecer o que não é. Mas é ter temor de Deus. Temor e reverência. É algo que Pedro fala que passa desapercebido para nós. Tu pega a segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, e o apóstolo Pedro, a partir do 8, do 7, ele começa a dizer o que vai acontecer com o universo todo. O universo vai ser destruído, tudo vai explodir. Todos os planetas, todas as galáxias, o universo inteiro vai deixar de existir. Deus está preparando tudo, vai dar uma explosão terrível. E aí, no versículo 11, Pedro diz assim, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade? Então, ele diz, olha, tu está vendo o que vai acontecer no mundo todo? Se tu vê que vai perecer todas as coisas, como que nós devemos viver? Que tipo de pessoas que nós devemos ser? Que temor deve haver no nosso coração? Isso deve fazer algo em nós, isso nós não podemos ser insensíveis. Tudo vai perecer, tudo vai deixar de existir, tudo está entesourado para o fogo. Então, isso tem que fazer algo na nossa vida, isso tem que tocar em nós. Nós não podemos ser indiferentes para Deus, indiferentes para o que Deus vai realizar. Tem que haver um temor, um santo temor na nossa vida, e uma consagração e viver em santidade. Agora não é fanatismo e não é falsidade. Não é querer parecer o que não é, e que nós não somos. Mas é pedir a Deus, se colocar na presença de Deus. Buscar santidade, clamar, suplicar o favor de Deus, reconhecer que estamos perdidos. E que tudo se resume em Cristo. E esse é o fundamento de toda a igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça pela tua palavra. Coloca nos teus servos um santo temor, uma reverência. Na maioria das vezes nós somos indiferentes. A presença do teu Espírito Santo na nossa vida passa desapercebida em nós, como se fosse algo comum, e não é comum, é sobrenatural.
nos dá temor, nos dá santidade, nos ensina a possuir o nosso vaso em santificação e honra, para a glória de Cristo Jesus.